Boa noite, pessoal, tudo bem? E aí, estão na escuta? Boa noite, Guilherme, escutando. Boa Beleza? noite. Certo. Certo. Então, semana que vem já é a apresentação, né? Isso, primeira apresentação semana que vem. Temos a apresentação. Então, só recapitulando aqui, pessoal, se a gente começar. Está lento aqui o negócio. Deixa eu abrir de novo. Amanhã, de quem é? Segunda que vem, com a apresentação de quem? Tamir? Grupo Eu do... sou E acho que essa... Deixa eu abrir aqui de novo, que estava travando. Vou abrir aqui as apresentações de vocês e aí eu vou fazer alguns comentários. Eu não sei nem o que fazer com isso. Oi, não entendi. Não, pode dar sequência aí. Tá. Então, semana que vem é a Savana, né? Um grupo Savana, o outro é o Mauro, Alexandre, Kevin, Everton. Dia 21, Tamires. E o outro grupo, Kelly, Leandro, Marcos, William. Dia 28, Gabriel, Gisele, Guilherme, Rachemiro, Reinaldo, Amanda, Vitor e Ramon. Beleza, então acho que eu vou começar aqui pela Savana e pelo Mauro. Guilherme, boa noite, a Tamires aqui. E aí? Não tem como você aumentar 5 minutinhos na apresentação, não, no tempo de apresentação? Colocar de 15 a 20? De 15 a 20? É, Nós estávamos conversando isso, Guilherme. Até no assunto, nós estamos achando meio apertado pelos trabalhos da agronomia, ter que explicar gráfico, ter que explicar mais coisas, nós estamos achando meio apertado. Uhum. Pode ser de 15 a 20, então. De 15 a 20? 15 a 20. Mas eu vou mostrar aqui algumas coisas, uma coisinha para vocês aqui. O trabalho de alguns de vocês, ele não vai dar 15 a 20, não. Ele vai dar... Tem uma apresentação aqui que eu não lembro de quem, que essa apresentação ela não é menos de 1 hora, não. O meu, se precisar da 2 horas direto, eu apresento, para explicar cada detalhezinho dos gráficos. Não, com certeza. O conteúdo tem, né? Mas faz parte da apresentação a gente ter esse poder de síntese, né? Faz parte da avaliação também. Então, aqui eu vou abrir aqui compartilhar aqui o trabalho da Savana. Savana, está aí? estou, Guilherme. Então, aqui, o Savana, eu já entro de cara aqui no seu trabalho, 37 slides, esse trabalho aqui você não apresenta ele nem em 20 minutos. Você já tentou, você já treinou essa apresentação? Já. Quanto que deu? Da primeira vez deu 17 minutos. 17? Só que eu aumentei algumas coisas depois que eu te mandei. Você vai diminuir. Isso aqui, Savana, vamos por partes então, né? Primeira coisa, ó, esse slide aqui, ó, você deve alterar ele para o padrão wide, que é esse padrão aqui, ó. Tá vendo aqui? Uhum. Você fez ele quadradão. O quadradão, porque as nossas telas, elas todas são wide, todas são retangulares. Então, quando você coloca esse padrão aqui, você perde espaço. Ok. Perde espaço. Eu não sei se você consegue ver, que eu coloquei na apresentação. No modo apresentação, mas tem um preto de um lado e um preto do outro que não serve para nada. Então, reformata ele para o padrão white,
Você viu aqui como é que faz? Uhum. E aí, redistribui. Ô, Guilherme, o meu também deve ter que voltar. Mostra lá onde que você foi para fazer isso de novo. O meu também. Design, tá vendo aqui em cima? Tô. Design, depois tamanho de slide, widescreen. Ah, tá. Tá? E aí você vai ter que ajustar aqui, tá? Esse, a gente não utiliza mais o padrão quadrado, tá? Por conta do formato das nossas telas. Você vai ver, fica muito melhor, tá? E o jeito que a gente vê, né, ele é wide também, né? A gente não enxerga quadrado, a gente enxerga wide. A gente enxerga, o nosso ângulo de visão é retangular. Então, altera isso aí para nós. Vou tirar aqui, senão esse trem verde vai ficar enchendo o nosso saco. Bom, então, assim, eu gostei, está muito bem ilustrado, né, o trabalho. Não tem tanto texto, né? Tem texto em alguns momentos, mas não é algo exagerado. Tem bastante, né? As tabelas estão todas aqui. Aqui tem um errinho, né? Em todos, então consertar. Aqui, o resultado de discussão. Objetivo, né? Deixa eu ver aqui. Objetivo, beleza, né? Está escrito, e aí na hora lá você vai ler. Mas e aí, realmente, ó. Ô, Savana, eu duvido com todas as minhas forças que você apresente isso aqui dentro de 20 minutos. Se você apresentar isso aqui dentro de 20 minutos, quer dizer que você vai correr demais. Você vai chegar no final da apresentação até suada, de tanto que você vai para apresentar isso. Isso eu te falo sem ter visto você apresentar. Por experiência minha, você não consegue apresentar isso em 20 minutos. A não ser que, sim, você vai correr tanto que você não vai conseguir passar aquilo que você quer passar. Então, às vezes, é melhor a gente reduzir a apresentação e trazer menos informações na nossa apresentação do que colocar mais informações e correr com elas. Então, pensa que realmente é essencial. Ó, eu já vi que a sua introdução, ela está muito grande, ela tem 1, 2, 7, deixa eu ver, 8 slides para uma introdução, né? Não, introdução e justificativa é 1, 2, 3 slides no máximo, né? Então pensa no que é mais importante. Muita coisa aqui que está aqui, porque você não colocou revisão, né? Agora que eu estou vendo aqui, ó. Então, ó, a introdução, a revisão também tem que vir. Então, a introdução é realmente a introdução. O que você vai falar? Tenta seguir da forma como você escreveu no trabalho escrito, né? Introdução, você vai introduzir, eu vou falar meu trabalho é sobre milho, sobre parasitoides, né? E sobre inseticidas, você vai introduzir esse assunto. Introduziu, mostrou a justificativa do trabalho. E aí já manda, né, o objetivo, a revisão, os objetivos, revisão, aí entra no material e métodos e resultados e discussão. Ok. Ok? Então, Quantos slides você acha que é o ideal, Guilherme? varia muito de cada um, sabe? Mas eu imagino que aí, gente, uma média aí de 1 minuto por slide. Então, entre 15 e 20 slides eu acho tranquilo, em média, né? Um pouquinho menos, falo mais lento, um pouquinho menos. Falo mais rápido, um pouquinho mais. Mas para definir exatamente, é só vocês treinando mesmo. Mas não pode ser de forma corrida, não pode ser de forma... Não posso correr. Então, por exemplo, esse trabalho aqui, muita coisa que eu estou falando aqui vale para todos, né, pessoal? Não estou gastando mais tempo aqui, mas é porque é coisa geral. Então, por exemplo, olha essa tabela, parece uma tabela simples, mas se ela for realmente necessária, né, primeiro pensar, será que essa tabela é realmente necessária?
Aqui, ó, são várias tabelas, né? São tabelas iguais, variando aí o parasitoide, correto? A frequência do parasitoide. Será que eu preciso colocar todas as tabelas para cada parasitoide? Será que eu não consigo resumir tudo isso, essas frequências, em uma tabela, em um slide, comparando esses parasitoides? Comparando o que foi, né, o que está presente aqui, ó, frequência do parasitoide X, frequência do Y, frequência do Z. Será que eu não posso trazer todos esses slides só para um? E aí, só para uma tabela, frequência do parasitoide X, pá, frequência do parasitoide Y, pá, Z, pá, dá, pá, e assim por diante. Eu preciso colocar, porque muita coisa aqui, ó, muita coisa que eu não quero saber muito, sabe? A gente não quer saber muito relacionado aqui né, a parte estatística, enfim, pensa isso, porque para cada tabela dessa, você vai aumentar muito o tempo de explicação, ok? E outra coisa que você pode fazer aqui também, se você decidir por manter essa tabela, é mostrar para o avaliador o que você quer onde que você quer que ele olhe aqui, por meio dessas formas aí. Uhum. Então, coloco aí, deixa eu só rapidamente. Eu vou mostrar exatamente onde que ele tem que olhar. Exatamente. Então, utilizem esse recurso. Eu quero que ele olhe aqui, eu aqui. Entendeu? Então, avalia isso. Será que eu não consigo colocar esses resultados todos aqui em um slide? Né, para todos? É tudo a mesma coisa. Sim, variam, o que está variando são os valores, né? As espécies, enfim, os tipos, os parasitoides. Mas é tudo frequência disso, frequência daqui, frequência daqui. Então, analise isso aí. Mas é isso. Esse trabalho aqui eu tenho muito receio de você não conseguir explicar ele a tempo. Nem se for 20 minutos. Mas está um trabalho bom, está agradável, os slides estão bem feitos, ele está bem visual. Acho que vai dar. Ô, Guilherme, a revisão que você falou que tem que acrescentar, ela seria uma parte dessa introdução minha? Não, da mesma forma que você colocou lá no texto, lembra no trabalho escrito? Como é que a gente dispôs? Do mesmo jeito. Você vai apresentá-la do mesmo jeito, da mesma sequência. A mesma sequência que a gente tem lá no trabalho escrito, a gente vai mimetizar na apresentação. Você vai falar a introdução, e aí você vai você vai introduzir o seu trabalho, o que você vai falar, né? E tentar mostrar um pouquinho da importância dele. E aí os objetivos, e aí vem com a revisão. Depois material e método, resultados de discussão e conclusão. Ô, Guilherme, a Savana separou os objetivos aí. Eu, para reduzir slide, eu coloquei dentro do mesmo slide o objetivo geral primeiro e o específico logo embaixo. Tem algum problema? Não, tem não. Pode ser no mesmo slide. Eu fiz isso para reduzir slide. Uhum, pode ser. Como é uma coisa que vai ser lida, acho. Sim, pode ser separado ou junto. A forma como você. Eu coloquei o meu junto, porque como tem muito texto, senão ia ficar muito embolado, né? Não, é a parte que você pode juntar, porque vai ser lida, né? Não pode ser falado essas palavras, né? Não. Mas em um slide só não vai dar. Mas visualmente ficou bom também. Não, pode ser do jeito que vocês quiserem. Do jeito que vocês quiserem. Aqui ficou. Eu gostei do jeito que ficou aqui. Beleza? Vou passar para o próximo e aí, mas. Ô, Guilherme, agradecimento não é obrigatório colocar no slide, não, né? Não. Você pode agradecer. O último slide aqui, ó, esse aqui, ele é livre. Ele é livre. Ah, beleza. Então, você pode agradecer. Esse seria o momento de você agradecer realmente, chorar,
enfim. É o seu momento aqui, livre. Esse momento aqui, ele é livre. Ok. Se vocês forem chorar, lembra que é nesse momento. Se prepara para chorar nesse momento. Nesse slide. Beleza? Mauro, Alexandre. Mauro, Alexandre e Everton. Deixa eu dar um ok aqui. Tá aqui. Beleza, então aí já está no padrão wide, né? Fica bem melhor, fica mais visual o trabalho. Aqui, beleza, colocou aqui, né? Porque não deu meio que espaço aqui, mas não é necessário como se fosse essa contracapa aqui, né? Mas tudo bem, desde que vocês não gastem muito tempo por conta disso. 28 slides, então eu acredito que está no limite também. Então, muito cuidado, treinem a apresentação. Se tiver dando lá, se tiver dando 20 minutos na pinta, cuidado, né? Cuidado, porque na hora pode atrasar um pouquinho, pode precisar de um tempo a mais para pensar. Então, se é 20 minutos, não deixa dar no treinamento 20 minutos. Tenta dar até 19 minutos, porque aí você tem mais um minutinho aí, se algum contratempo acontecer. Então, aqui tem introdução, aí já vem o referencial teórico, né? Traz o objetivo, da mesma forma que a gente colocou no trabalho, traz o objetivo para depois da introdução. Vamos seguir aqui o padrão que a gente estabeleceu lá no trabalho escrito, tá? Para a gente padronizar. Então, introdução, objetivo do trabalho, e aí você vai falar, você entra aí no referencial teórico. Ok? Trazer para cá. Então, aqui está o objetivo geral e específico, né, no mesmo slide. Lembrar de ler. Então, aqui está bem bonito, né? Fala da alface, da adubação. E aí já entra. Beleza. Está bem enxuto aqui, né, o referencial teórico. Não está errado, não. Foram bem conservadores aqui no referencial. Não coloca referencial teórico, coloca revisão de literatura. Da mesma forma como está lá no trabalho escrito. Tá? É a revisão de literatura. E aí vem o material e métodos. Local. Condução. Você tem espaço, né? Tem espaço aqui para aumentar essa imagem. Então, usa o espaço que você tem. Aumenta essa imagem. Características avaliadas. Delineamento experimental, análise estatística. O que eu estou achando aqui, né, em algumas partes aqui? Muito texto. Achando bastante texto. Quando a gente coloca texto, a gente vai acabar lendo, tá? Vai acabar lendo. Então, cuidado. Será que dá para a gente colocar isso aqui, resumir isso aqui em tópicos? Fica melhor, fica mais visual. Aqui também, lá no local também, olha o tamanho do texto. Isso aqui não dá tempo de ler isso aqui, não dá tempo do avaliador ler isso aqui. Ele vai começar a ler, você vai cortar ele no meio e ele vai ficar frustrado porque não conseguiu ler, né? Só será que perdi alguma informação ali e tal? Então, coloca aquilo necessário. Achei que está com bastante texto. Aí vem resultados de discussão, tabela. Uma coisa muito importante, pessoal, quando a gente coloca tabela, imagem, gráfico, foto,
é que quando a gente coloca esses elementos, a gente deve explicar. A gente deve explicar o que está ali. Tá? Porque quando você fez o trabalho bate o rosto nessa tabela aqui, você já sabe de cor e salteado o que está nela. Você não precisa nem olhar. Você já sabe de qual. Você já viu essa tabela, você fez, já viu essa tabela 500 mil vezes. O avaliador, não. Pode ser a primeira ou a segunda vez que ele está vendo essa tabela. Então, você deve descrever essa tabela. Ó, essa tabela aqui, né, está mostrando o resultado aí para os diferentes tipos de adubo, adubo 1, 2 e 3. Então, aqui no eixo X, eu tenho as colunas, né, referente aos resultados do adubo 1, 2 e 3. No eixo Y aqui eu tenho esses resultados em peso, né, de 10 plantas, em quilogramas. Né, e aí você vai descrevendo. Então, teve, né, diferença, estatística, não teve, letras iguais, letras diferentes, aquela coisa toda da estatística, né, para situar o examinador. Não adianta nada a gente jogar a tabela, né, e praticamente falar para o examinador, se vira nos 30 segundos aí. Como é que ele vai? Tem poucos segundos ali para entender essa tabela. A gente tem que ajudar ele. Tem que descrever o que está, tem que conduzir ele no entendimento dessa tabela, desse gráfico, dessa figura. Então, figura a mesma coisa. Joguei uma foto lá e não falei nada na foto. Você tem que explicar. Para você que tirou aquela foto, está na foto, é muito claro. Mas para o examinador não é. É a primeira vez que ele vê aquela foto. Você tem que explicar para ele o que ele precisa ver ali naquela foto. E é da mesma forma para todo elemento gráfico. Por isso que demora, né? Se a gente faz adequadamente, um slide desse aqui, se ele é apresentado de forma adequada, demora demais, demora bastante. O que essas letras maiúsculas e as minúsculas aqui estão comparando? A letra maiúscula é comparação entre dentro do mesmo adubo? Como é que é? Alguém do grupo aí? Pode me explicar? Por aqui não está claro para mim. Oi, o que que é, Guilherme? Tem aqui Bzão, Bzinho, Azão e Bzinho. As letras maiúsculas, elas estão comparando aí os dados. Como é que está sendo feita essa comparação aqui? Ó? Por exemplo, Bzão aqui, Azão aqui. Bzão aqui, Azão aqui. Essa é uma comparação. Quando tem as letras maiúsculas diferentes ou iguais, eu estou comparando dentro do grupo, dentro do adubo 1, eu estou comparando as doses dentro do mesmo adubo, eu estou comparando entre os adubos diferentes. Não, cada adubo aí estão comparando o resultado de duas doses, né? Uma dose com 150 gramas, a outra com 300 gramas, é isso? Tá, não, eu entendi. Aqui tem duas comparações, dentro do mesmo adubo. E dentro do adubo 1, está comparando a dose 1 e 2, não é isso? Isso. Comparando os adubos 1, 2, 3 entre si também, não é isso? Uhum. Beleza, mas aqui, tá, para eu saber aqui, ó, esse Bzão aqui, esse Azão aqui, esse Azão, 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 Bzão. As letras maiúsculas são comparações entre os adubos 1, 2 e 3, ou estão comparando as doses dentro de cada um desses adubos? Entendeu? Não, aí a dose dentro de cada um desses adubos aí. E as letras minúsculas? Porque isso é importante, né? Então, você tem que colocar aqui, não lembro se vocês colocaram o trabalho escrito, ó. Letras maiúsculas diferentes, né? Tem que melhorar essa legenda aí na hora de explicar, né? É, Cadê os
Eu acho mais importante do que essa legenda aqui, ó, dessa figura. Isso que você pode explicar. Agora, tem que ter letras maiúsculas diferentes, quer dizer diferença estatística entre as doses de um mesmo adubo. Ou letras minúsculas diferentes significam diferença estatística entre os tipos de adubos. Aí tem duas comparações. Eu quero saber o que a maiúscula está dizendo, quando há diferença nas maiúsculas está dizendo, quando há diferença nas minúsculas estão dizendo. Porque eles provavelmente vão perguntar isso. Existe uma possibilidade grande deles perguntarem isso. Olhando aqui pelo que eu estou entendendo aqui, letras maiúsculas diferentes aqui, as letras maiúsculas estão comparando entre os adubos, o adubo 1 com 2 com 3. E as minúsculas estão comparando doses dentro de um mesmo adubo. É isso que eu entendi vendo aqui, mas eu não tenho certeza. Enfim, aqui também eu achei bastante texto. Vamos tentar reduzir aí, se possível, né? Os gráficos, eles estão bons. Lembrar de sempre como é que fala? Sempre descrevê-los, tá? Esse slide aqui eu acho, não, esse aqui, eu acho desnecessário, então eu ocultaria aqui. E esse aqui também desnecessário, né? Terminaria aqui nesse slide aqui, que é esse slide livre. Beleza? Isso. Vamos lá. Tamires. Guilherme, Oi. esse cronograma aí eu fiquei meio com dúvida, porque hoje ainda ia ter esse espelhamento, esse feedback. Ficou definido a data limite para mandar escrito e slide? É hoje mesmo? É hoje, tem que mandar hoje a versão final para eu distribuir vou distribuir para os avaliadores amanhã. No caso, a parte escrita, né? A parte escrita. Os slides não é para mexer neles, né? Não, os slides já me mandaram, né? Mas é para mim. Então, a gente pode mexer neles ainda. Pode sim. Assim, tem. Então, Vocês podem mexer no que vocês quiserem, mas eu preciso ter a versão final, é a versão que vai para os avaliadores, entendeu? Então, a versão final da parte escrita já foi para te entregar até hoje. Agora, os slides nós pode fazer as modificações. Pode. Não tem que te mandar antes da apresentação, não. Não, precisa não. Tá. Os slides não precisam mandar antes da apresentação, não? Não, que vocês já me mandaram, né? Ah, tá. Então, a gente já vai avaliá-los aqui. E aí, vocês não precisam me mandar. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar. A dúvida que o Leandro está falando aí, mas essa é a última versão, mas a gente vai modificar, igual tem essas correções para fazer até na apresentação. É isso aí, mesmo que a gente mandou, pode chegar no dia com algumas mudanças. A parte de apresentação. Pode sim, ok. com certeza. Beleza, eu já vi esses slides, né? Teve o começo na aula de projeto. Não foi isso. Então, beleza. Ô, Guilherme, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, quando a imagem não é minha e eu procuro o autor dela e não acho, eu posso colocar fonte Google Imagens? Quando a imagem é ilustrativa, assim, puramente ilustrativa, você não precisa nem colocar fonte.
Não é uma imagem assim que tem nenhum dado importante, nenhuma Só informação. a imagem. Não precisa colocar nada, não precisa nem colocar. Assim, uma imagem de uma flor, né, igual está aqui, ou um desenho de uma flor, puramente ilustrativo. Não precisa nem de fonte, né? Assim, teoricamente seria importante, às vezes a imagem tem direito autoral, tal, mas normalmente não tem, né? Se está ali na internet, não tem. Agora, se é uma imagem assim, e aí a gente tem que tomar cuidado, né, para realmente ser a imagem daquilo que a gente quer ilustrar, né? Mas não precisa não. Se for uma imagem que tem conteúdo, aí é importante que a gente coloque a fonte. Introdução aqui, né? Ó, tem 35, né? Da mesma forma, então estão todos meio bem grandes, tá? Vocês não vão apresentar. Eu duvido muito que vocês consigam apresentar isso em 20 minutos. Pessoal. Ainda mais vendo o trabalho de vocês, que é cheio de gráfico, tabela e tal. Não apresenta. Não. Então, muito cuidado quanto a isso. Aqui já a introdução em slides ela está breve, né? Durante a apresentação, faça ela ser breve, realmente. É uma introdução. Não é um momento para você ficar falando muito de girassol, de tudo aquilo. Seja breve aqui. Só alerte, você vai situar o avaliador sobre o seu trabalho, né? Qual é o objeto do seu trabalho. Você vai falar para ele, vou falar de girassol, vou falar de cultivo, vou falar do solo, de cultivo de sorgo sacarino, e fala ali, isso é importante, acabou, não delonga aqui não. Ô, Guilherme, só uma coisinha para te falar, que eu fiz uma pequena alteração no título do trabalho que o meu orientador sugeriu que ia ficar melhor. Beleza, ficou ótimo. Beleza. Objetivo, aqui você tem espaço, talvez aumentar, né? Eu gosto de utilizar aí, a fonte aí de 20 a 24 para não correr o risco. Uma fonte de 20 a 24 você está tranquila assim de não ficar pequeno para ninguém, mesmo se estiver vendo pelo celular. Então, você tem essa segurança maior. Então, talvez aumentar e manter as fontes de 20 a 24. Beleza? Aí vem a revisão, né? Revisão. Eu falo o que é o solo de cultivo. Beleza, sua revisão está breve também, tá legal. Aqui você colocou o fluxograma, né? Isso. Sequência. Tá. Aí você vai dar um panorama geral de forma bem rápida, depois vem descrevendo aqui. Então, esses slides aqui, eles são mais rápidos, né? Tá, Não, tem uns slides, os primeiros slides também, eles são mais rápidos, né? O da introdução, da capa, tem outro que é quase só imagem. Na hora que vai falar das sementes também, aqui, nesse slide mesmo, eu vou falar mais breve delas, das cultivares. Aqui não tem muito o que explicar, né? É isso e pronto, utilizou isso e tal. Se eles quiserem saber depois, né? O porquê você utilizou isso, utilizou esse cultivar, aquela, aí você explica. Mas tem coisa que a gente até omite, né? Para ser perguntado depois. Aqui também está bem... bem objetivo, né? Aproveita as suas imagens, mostra as suas imagens, como está sendo realizado aqui nessas fotos, ficou bem legal. Aproveita aqui as imagens também, que está muito, muito explicativo, muito legal também. Esses slides estão muito, muito bons para você explicar, não precisar nem usar o texto aí, ninguém vai olhar para esse texto que você colocou aí, pode deixar, mas ninguém vai olhar. Todo mundo vai olhar para a imagem e querer entender, né? Ou já entender de cara, já que são pessoas da área,
do que está se tratando aí, mas é importante que você explique as imagens, tá? Aqui a primeira imagem está acontecendo isso, aqui na segunda a gente tem isso, aqui na terceira a gente, né, tem as... Enfim, e assim por diante. Aqui já são os métodos de avaliação ou são os tratamentos? Não, aí foi a forma como eu utilizei para montar o experimento, né? Porque foram duas cultivares, e em cada cultivar eu fiz 3 repetições de 50 sementes. Aí eu usei um substrato comercial e eu fiz a coleta dos solos em 2 camadas diferentes. Aí eu montei uma tabelinha. Então aqui é tratamentos, então, né? Não são os métodos de avaliação. Aqui você está detalhando o seu tratamento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso? Isso. Então, aqui seria tratamentos, né? Tratamentos testados, ou tratamentos experimentais, ou simplesmente tratamentos. E aqui já entra no que foi avaliado. Né? Tudo isso aqui foi avaliado por você. Então, aqui é emergência mesmo, ou aqui sim seria as avaliações feitas ou métodos de avaliação? Não, nesse aí é emergência mesmo e no outro são tratamentos. E Isso, no da tabela. emergência. Beleza. O cálculo. Passa bem rápido nisso aqui. Delineamento. Delineamento e análise estatística, né? Isso. Normalmente, a gente coloca o delineamento antes dos tratamentos, de apresentar os tratamentos, tá? Então, aqui eu achei ele um pouco atrasado. Vamos ver se ele não fica melhor lá em cima. Porque primeiro a gente faz o delineamento, né, e depois a gente estabelece os tratamentos e faz os tratamentos. Mas o Você delineamento... acha melhor eu coloquei ele antes daquela tabela de tratamentos? Eu acho que o delineamento experimental é a primeira etapa, né? Quando a gente está ainda até, né? Como é que eu vou fazer esse delineamento? E aí eu faço o delineamento, faço as divisões, né? Dependendo do que for, as amostras, divisões, tá? Estabeleço os tratamentos, né? Estabeleço as medições, faço a análise estatística. Então, essa é uma sequência lógica melhor, eu achei. Resultado de discussão, emergência. Aqui, ó, é muito texto, tá vendo? Você vai ler isso aqui? Será que você vai ler isso aqui lá na hora? Será que vai dar tempo das pessoas lerem se você não for ler? Tem como Você substituir? acha melhor eu colocar nisso daí, eu tirar o texto e deixar só a tabela e ir explicando? Eu tenho medo de esquecer alguma coisa. Tem medo de esquecer, mas aí você pode fazer anotação, ainda mais que a gente está no online. Você pode fazer anotação, não tem problema você conferir a anotação ou coloca aqui em tópico só para você lembrar, desse assunto eu tenho que falar. Aí você desenvolve. Nessa parte também eu vou fazer uma comparação com outros trabalhos. Entendi. Aí você acha que eu posso deixar esse último parágrafo inteiro? Ou você acha melhor tirar tudo e colocar só o tópico? Não, é aquela coisa, eu não tenho um certo ou errado, mas eu acho que você colocando aqui, naturalmente você vai querer ler, mesmo que você lembre por conta própria. Você vai querer ler, até por insegurança. Está escrito, você vai ler. Então, avalie aí. Às vezes você se sente segura em tirar, colocar tópico ou explicar direto na tabela, simplesmente com uma anotação do seu lado, que você pode ter naturalmente. Então, aqui tem a tabela, ó, você tem espaço, então pode aumentar essa tabela. Pode usar um espaço aqui. Aumenta ela. E aí, mesma coisa, né?
Explica a tabela. Mostra marca que o que você quer o avaliador olha naquela hora, né? Marca que o que você quer que ele observe, porque a tabela ela é grande, né? Ela é complexa e tal. Mas normalmente tem alguns lugares são alguns dados, né, dentro dessa tabela que a gente quer, que são mais importantes. Então, coloca lá marca, né, que é mais importante. Aqui é a mesma coisa, então, cuidado com o texto. Tá, essa imagem aqui, esse slide aqui, você acha que ele é resultado de discussão ou ele é material em métodos, é metodologia? É resultado de discussão. Aí depois dos dias, né, que foram feitas a contagem, eu tirei as plântulas de girassol, lavei, e depois que eu lavei elas, eu comecei a medir no paquímetro, tanto a parte aérea. Isso é metodologia ou resultado de discussão? Aí que eu estou mostrando a imagem do que eu fiz para começar a falar do resultado de discussão, da média do comprimento. Lá em cima. Ah, eu tirei, eu lavei, eu medi. Isso é metodologia. Coloca lá em cima. Aqui você já vai entrar seco. Você vai entrar realmente no resultado dessas medições. Como você fez essa medição? Tirei, lavei, coloquei, tá, peguei, medi e tal. Lá em cima. Aqui é resultado, é tantos centímetros, é comprimento de raiz, pá. Entendeu? E discussão em cima disso. Então, essas imagens aqui são super legais, mas eu acho que ela deve vir aqui em cima, na metodologia. O comprimento da parte aérea, o comprimento da raiz foi realizado da seguinte forma, aí explica a imagem, metodologia. Chegou aqui embaixo, é resultado, ó, essa aqui são os resultados das medidas do comprimento. Cadê? Tá aqui embaixo. Esses aqui são os resultados das medidas de comprimento de parte aérea e comprimento de raiz. Pronto. Aí tem aí a sua tabela. Entendeu? Isso aqui, para mim, ó, é em algum local aqui em cima. Cadê? Provavelmente fez os tratamentos, emergência. Sei lá. Talvez aqui. Não sei. Aí se você vai saber dizer melhor. Onde melhor ela se encaixa. No resultado de discussão, então, eu vou ser bem direta, né? Direto. Vai ser direto. Ó, resultado, comprimento de parte aérea, tá. Comprimento de raiz, tá. Massa fresca, tal. Massa seca, tal. E aí discute em cima daquilo, compara uma com a outra, enfim. Compara com outros trabalhos, igual que você fez, né? Mas isso lá, ó. Aqui você pesando a matéria seca, não é? Isso. Então, lá em cima. Foi realizado, foi aferido o comprimento da parte aérea, o comprimento da raiz, lá em cima, aquelas fotos. Foi realizada, né, a pesagem da matéria seca, essa foto aí, lá na metodologia também. Aqui eu só quero saber valor. Quero saber quanto que deu cada um desses parâmetros, a comparação entre eles, se deu diferença estatística, se deu igual, diferente de outros trabalhos, se está dentro, né, do que é literatura ou está fora. É isso. Entendeu? Então, aqui também, no meu entender, ela vem aqui. Vem aqui. Onde você vai mostrar como é que você fez essa pesagem. Aqui eu quero dados, comparação entre esses dados, discussão dos dados, discussão dos resultados, comparação com outros trabalhos. Beleza, é isso.
É isso, mas tá bom, viu? Eu tô falando essas coisas, não é porque tá ruim, não, tá bom. Tô querendo Ô, Guilherme, eu tenho uma dúvida. Você tinha sugerido, na hora de, se fosse colocar as referências, colocar em QR Code, né? Coloca não. Coloca a É referência. porque eu não consegui fazer. Não, beleza, não coloca não. Já tem, Eu posso tirar essa parte de referências, né? pode, já tem conteúdo demais para apresentar. E referências assim, você pode até fazer, coloca a referência e oculta. Coloca aqui e tal, coloca em texto mesmo e tal, e oculta. Não apresenta. Se algum avaliador perguntar, aí você, não, trouxe, não, as referências estão aqui, eu só ocultei, e aí você mostra essas referências. Mas é muito difícil. Beleza? Beleza, Guilherme, obrigada. Valeu. Kelly, Leandro e companhia. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos ver, esse slide, ele já está no... Parece que ele já... Tá no, eu tava olhando que já tá no padrão já. É. Essa foto eu tirei, ela tá em branco agora. Não gosto, ficou bom, não. Você pode aumentar até a carta dela, né? Você vem aqui, ó, clica no botão direito, formatar imagem. E aí você vem aqui, você consegue... Deixa eu ver. Você consegue colocar essas coisas, entendeu? Ah, não, achei que não ficou bacana, não. Não tirou ela. Colocar, tirar, colocar transparência, você consegue editar bastante. Caso você... Resumo não tem, tá? Resumo não tem. A sua apresentação, ela já por si só já é um resumo, né, do seu trabalho. Então, esse slide aqui, ele não sei se são esses dois. Não, são dois, esses dois. Ele não existe. Eu vou até tirar aqui. Então, o que é a introdução? Então, eu vi o trabalho de vocês. O que eu notei aqui na sua introdução, revisão? Muito texto. Então, tira esse texto, coloca tópicos, né? E coloca imagem, né? Coloca um tópico assim, igual a gente viu nos trabalhos passados, que vai dar outra cara do seu trabalho. E isso importa. Uma apresentação, slides agradáveis ajuda muito a apresentação da gente. Igual no caso aí do materiais e métodos, colocar imagem de pesagem, algumas coisas assim? Pode também. Agora, uma coisa que eu achei essencial aqui, ó, o trabalho, dá para ver aqui ó, do lado aqui, o trabalho tem muito texto, ele carece de efeito visual aqui nessa parte. Então, coloca a imagem, nem que seja ilustrativa, coloca, diminui o texto. Se vocês deixarem esse texto aqui, ó, do jeito que está aqui, vocês vão ler a revisão de literatura inteira. Vocês vão só ler e ler. Eu notei que tá bem tá bem direto, né? Tem 2 slides de revisão. Não sei, não, me parece pouco, mas eu não sei como é que vocês vão apresentar. Mas mesmo estando... Porque eu acho que meus gráficos gastam muito tempo. Quer ver? Desce nos gráficos para você ver. Eu tentei focar, tirar um pouco do foco da revisão e deixar o foco mais nos resultados e discussão. Sem dúvida, mas lembre que você precisa dar uma visão geral do objeto do seu trabalho, né? Então, você tem que dar uma visão, falar um pouco, né? Dar uma visão geral sobre o tomate, você tem que dar uma visão geral aí sobre a poda, a importância disso, enfim. Você deve dar um geralzão mesmo assim. Então, lembrem-se disso. Se tiver um tempo a mais ali, investe um pouquinho mais aqui
nessa revisão e deixa o seu trabalho mais bonito, mais visual, com menos texto. Se você colocar isso aqui, eu te dou certeza absoluta. Quem estiver apresentando isso aqui vai ler de cabo a rabo, porque é natural. É natural. Mesmo que a gente saiba, mesmo que você saiba de cor e salteado que está escrito aqui. Se eu tirar isso aqui, você vai falar, beleza. Se eu deixar isso aqui, você vai ler igual um robô. Isso é fato. Então, cuidado quanto a isso. Metodologia. A metodologia, ela é muito importante para validar o seu trabalho. Então, é muito importante que você também detalhe, ela é igualmente importante no trabalho de vocês. Porque o avaliador, o examinador, ele tem que entender sua metodologia para entender o trabalho. Porque se você deixar a sua metodologia de lado, não der muito destaque a ela, já chegar, né, chutando a porta no resultado, discussão, vai ficar um pouco vago. E a metodologia, ela valida os resultados e a discussão do seu trabalho. Se a metodologia é ruim, né, ou se ela não foi entendida, eu não entendi como é que você chegou a esses resultados. Eu não entendi como é que você, né, comparou esses resultados. Não importa o que você está falando ali. Pode ser que tudo que você esteja falando, né, o examinador acha que é batatinha. Ele não entendeu a sua metodologia, então lembrem disso. A metodologia, ela é igualmente importante aos resultados, ou até, às vezes até mais, né? Porque se eu tenho uma metodologia ruim, errada, né, feita de forma inadequada, aqueles resultados não valem de nada, né? Então, seu trabalho merece um detalhamento maior da metodologia. Ó, aqui, de novo, muito texto. Isso aqui eu substituo aqui em 2 minutos, eu faço uma tabela com isso aqui, ó. Uma tabela aqui de 6 colunas, que é a primeira 6 linhas, perdão. A primeira linha é o... Posso substituir isso pelo croquis? A segunda, terceira, quarta, quinta é T1, T2, T3, T4. A coluna do lado são a descrição do T1, T2, T3, T4, T5. E, ó, isso aqui, ó, facilmente é substituir por uma tabela assim, ó. Eu posso substituir ela pela imagem do croquis também? Qual imagem? Eu tenho uma imagem do croquis, que eu até tenho ela no trabalho. T2, T3, T4, T5, pá. Ó, tá aqui, descrição do tratamento. Beleza, ó. O que é o tratamento 1? É isso aqui, ó. Ok. Ó. Beleza, olha só como é que muda. Olha só, não é muito mais agradável? Ó. E assim por diante. Olha só, tirei todo aquele texto que é difícil de ler, é difícil de enxergar, substitui por uma tabela, um quadro, na verdade, isso aqui, não, uma tabela, isso aqui. Ficou muito mais bonito, ganhei um elemento visual, além de deixar mais bonito, deixou muito mais informativo, muito mais fácil. Eu já sei aqui, ó, T1, é isso, T2 é aquilo, T3 é aquilo, T4 e assim por diante, tá? Vejam só como é que dá uma valorizada no trabalho. Não sei se vocês pensam dessa forma, mas eu enxergo dessa forma. Correto. Fica bem melhor mesmo. Dentro dos gráficos aí, o que você achou dos gráficos? Beleza, aí eu vi que tem muito gráfico, né? Então você vai apresentar e discutir bastante tempo, gastar bastante tempo nesses gráficos, que estão bonitos, né? Eles estão legais, estão bem interessantes.
aumenta o máximo aqui que você puder. Então, use o seu espaço. Pode usar o espaço sem distorcer demais, né? Então, tomar cuidado quanto a isso. Assim, por exemplo, fica bem distorcido. E aí, beleza. Descreve o que está aqui. Então, você vai descrever, ó, esse gráfico, né? Ele apresenta aí o peso médio dos frutos. Peso médio dos frutos, ó, é aqui do lado, né? Então, tinha que dar um jeito dele vir ali do lado. Mas no caso é porque faltou uma palavra aí, esse gráfico, e no caso esse seria o título dele, né? Seria esse peso médio de fruto de cada tratamento versus panha. Beleza, então coloca aqui, dá para colocar aqui, ó. Não, eu até já corrigi já, só nesse foi por isso que ficou faltando. Aí no caso, eu vou explicar, o peso médio dos frutos está em gramas e os tratamentos estão embaixo, DAP quer dizer, está na legenda, o que é o significativo de DAP. Uhum. Sim, e aí, ó, seria interessante fazer isso aqui, ó. Aumentar aqui a legenda. Só clicar com o botão direito, vem em fonte e aumenta aqui, ó. Eu estou aumentando para 14. Botão direito. Esse vai caber todas, né, depois de aumentar, né? Tá vendo aí? Olha só como é que é. E assim por diante. E assim por diante. E aí você explica, coloca a legenda aqui, 200, o peso médio, né? 200 gramas, né? Você tem que explicar direitinho, ó, gente, aqui no eixo X, aqui nós temos os tratamentos, os diferentes tratamentos. Tratamento 1 tal, tratamento 2 tal, tratamento 3 é tal, e assim por diante. No eixo Y, a gente tem o peso, né, médio dos frutos em gramas. E aí você vai mostrar para eles, utilizem aí, vocês podem utilizar seta, pode utilizar os recursos do próprio Zoom, né? O Zoom, ele traz essa facilidade para a gente. Então, você pode estar aqui com um lápis na mão, né, e mostrar, apontar. Aqui a diferença daqui do tratamento, né, do tratamento 2 para o tratamento 5. Então, aprendam também a utilizar esses recursos do Zoom, que vai ser bem interessante para vocês, porque esse gráfico aqui é um gráfico complexo. Ele tem muita informação. Então, se a gente deixar o apresentador solto aqui, ele vai ficar perdido. Então, a gente utiliza... Ô, Guilherme, vamos supor, igual no caso desse gráfico específico, o que mais interessante nele para mim é o tratamento 2, onde que eu tive um destaque sobre o peso médio dos frutos. Se eu acertar ele para ele focar no tratamento 2 também, eu posso fazer isso? No tratamento que eu quero que ele observe mais que foi o diferencial. Aqui, ó, só você fazer assim, ó, tratamento 2, você quer que ele compare o 2 com o 5, ó, vem aqui, fazia. Agora eu quero que ele compare, no caso, mostrar a diferença dos dois entre os demais, aí eu posso marcar só o 2, né? Pode, você vem aqui e marca, ó, pode usar. Tem várias coisinhas aqui no Zoom, você pode marcar assim, ou você pode, inclusive, ó, tampar os outros que você não quer que eles vejam. Ó, você quer comparar o 2 com o 4 agora. Tampa os outros, olha só. E aí você está mostrando só o que você quer que ele veja. Que ele veja. Aí depois você volta, compara de novo. Então, tem vários recursos aqui no Zoom. No próprio PowerPoint tem, né, para você fazer isso. E no Zoom também tem. Eu acho que no Zoom, sabendo mexer, fica... Beleza, e aí, como
como aqui explica melhor, explica mais detalhado isso que eu falei para vocês. Esse gráfico é assim, no eixo X está isso, no eixo Y está aquilo. Porque essa informação que você vai passar, ela vai se repetir. Só vai mudar o quê? Aqui, os tratamentos são os mesmos, né? Está mudando o quê? Aqui o eixo Y, né? Aqui o eixo Y, no caso aí, vai ser peso, vai ser diâmetro. Aqui é o tamanho médio, né? Aqui, pois é, o tamanho médio aqui é em... Centímetros. Tá. Pois é, aí, deixa eu colocar, diâmetro. Mas aí eles já vão saber. Você vai ter explicado tão bem aqui no primeiro, que você só vai precisar dar esse update para eles. Aqui não é mais o peso médio, aqui já é o tamanho, aqui já é o diâmetro, já é a quantidade média dos frutos, né? E assim por diante. Então, lembre-se disso. Esse texto aqui, vai te ajudar alguma coisa durante a apresentação? Essa é a legenda que você pediu para colocar. Não, o trabalho escrito, né? Não, vou perder, você precisa da legenda em apresentação? Se fosse sim, você pode ver que tem ela em todos. Todos sem legenda. Entendi. Mas a legenda, olha só. O que é a legenda aqui? Isso aqui é o nome aqui do gráfico. A legenda já está aqui. Essa aqui é a legenda. Toda essa informação que eu tirei aqui, ela já está no próprio gráfico. Aqui, eu não preciso explicar, igual está aí, igual significado de DAP, eu não preciso colocar aí embaixo, não? Aqui não, tudo que tem aqui, você já tem no gráfico. Aqui tem o nome do gráfico, aqui tem a legenda do gráfico, que é a legenda dos tratamentos, que é em cada, e você vai explicar aqui. E aí, tirando isso aqui, você pode, inclusive, aumentar o seu gráfico. Os seus gráficos, né? Você pode aumentar aí os seus gráficos. O Guilherme, mas as siglas em si precisa, não? As siglas, por exemplo, DAP. O DAP eu tenho, porque uma pessoa de fora não vai saber o que é o DAP. Eu sei, a pessoa de fora não. As siglas? Por exemplo, o DAP. Deixa eu ver aqui. Tá vendo lá embaixo, igual? DAP, guia pós-plantio, esse trate, o que significa tratamento 1, 2, porque vai repetir. O tratamento 1, 2 está aqui, ué. Não está aqui, não? Mas o tratamento 3, o 3 você já explicou lá em cima. Não, isso que eu ia falar que você quer. O significado de DAP está lá tem ele no primeiro slide, no segundo, no terceiro. Então, no caso, eu posso deixar a legenda só no primeiro? Você vai repetir a legenda para todos? Não, o DAP, a questão do DAP, você pode até deixar. Você pode até deixar, que é a abreviação, você pode até deixar. Mas os tratamentos, tratamento 1, 2, 3, 4, 5, você já apresentou lá em cima, né? Você pode, enquanto você estiver falando, você está comparando o 1 e o 3. Vou comparar o tratamento 1 e o 3. Resultado aí. Aí você pode relembrar, né, o avaliador de tratamento 1, né, foi o tratamento, tratamento com poda apical de 12 cachos, enfim. Você pode lembrá-lo disso. Mas não quer dizer que você vai ficar colocando esses textões aí toda vez, né? Toda vez. Já que você tem um slide próprio para isso. Próprio para explicar, quando você explicou esses tratamentos. Porque, olha aqui, você acha que não dá tempo da pessoa olhar esse gráfico que é complexo, prestar atenção em você explicando esse gráfico e ainda ler isso aqui que está aqui embaixo. Não existe. No caso desses dois, principalmente os que estão do lado do outro, o da esquerda ele é mais só praticamente uma ilustração, porque eu quero foco totalmente no gráfico praticamente da direita, né? No caso, o que me interessa está no gráfico da direita. Por quê? Porque no caso aqui eu estou comparando, o que me interessa para mim é a produtividade de frutos 3A, que são frutos comerciais. Então, aqui é só a quantidade de frutos total produzido em comparação com 3A. Porque para mostrar o que nem sempre
quando você tem uma produção grande, não é significado de lucro, porque se você tem poucas... Mas são de para 3A. você inferir isso, você precisa do da esquerda. Não, precisa. Lógico, eu falei que você vai me ilustrar para ficar mais fácil de eu explicar. Essa explicação que você deu aí, eu entendi. O da esquerda está mostrando ali produtividade, pá, 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 pá. Mas de frutos 3A, o mais embaixo, não é isso? Isso, na esquerda. Pois Na é, direita. o da direita. Então, você precisou desse da esquerda para ter essa coordenação. Então, ele está útil aí. Beleza? É a mesma coisa aqui, ó. Questão, não dá tempo, né? Não dá tempo. Então, você pode relembrar do tratamento na sua fala. Ah, mas pode ser que eu esqueça na hora. Beleza, anota do seu lado aí, ó. Bota um trem no seu computador aí com os tratamentos. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tem muita coisa que a gente não precisa ficar, né, memorizando. Não tem problema nenhum a gente ter as anotações e às vezes, de vez em quando, dar uma olhada lá. Não tem nenhum problema. Beleza, aí a conclusão aqui e tal, a conclusão é lida, então não tem muito de falar. O Agradecimento. agradecimento só pode deixar ele, não precisa de ler, não, né? Não, não precisa não. Mas se você quiser falar, tá, que né? Acho que só... É seu. O negócio é livre. Viu? Faz do jeito que você quiser aí esse último slide. Beleza. Valeu. Gabriel. Agora é o nosso, Guilherme. Beleza. Quiser colocar o nosso aí, o Gabriel que estava falando? Vou colocar. Beleza. Bom, vamos lá. Então, gostei aqui, né, do visual. Então, usou um esqueminha aí, ficou interessante. Colocou de forma bem clara, né, a justificativa do trabalho. E aqui nesse slide, né, o que eu espero da apresentação de vocês nesse slide? Que vocês me mostrem a importância do trabalho de vocês. O que é a importância avaliar esse uso de bactérias benéficas aqui na cultura do tomateiro, né? Qual que é a importância disso? Aqui vocês vão me falar sobre isso nesse slide justificativo. Baseado na justificativa, né? Isso. Aqui, ó, objetivo, lá em cima. Então, falou, introduziu um pouco o assunto, justificou o trabalho de vocês, falou a importância do trabalho de vocês, vendeu o peixe, objetivos do trabalho. Aí, objetivo geral, objetivos específicos, né? Falado, vai ler o que está aí, aí entra na revisão, você vai começar a aprofundar um pouco mais. Fala aí da cultura do tomate, as doenças do tomateiro, gostei. Eu gostei dos slides, assim, as imagens estão aí. Tá, aqui é o... Tá, vocês estão comparando o Biológico com... biológico com o químico. Isso. Tá, então aqui... Tira isso aqui, ó, tomateiros. Tira isso aqui. Será que não... Será que não vale a pena colocar aqui, ó? Métodos de controle. Seria isso? Controle de pragas? De nematóide, praga. Acho que de nematóide vai ficar melhor. Nematóides. Doença.
Tô aqui, Gabriel. Você acha de nematóides ou pragas? Não, pragas não. Nematóide Nematóide. mesmo, né? Uhum. Beleza, aí aqui, ó, métodos, não, o método já está ali, né? Químicos, pode colocar em letra caixa alta também, químico, métodos, né? Químicos, algo do tipo. Eu acho que fica melhor assim, ficou mais claro o que está aí. Na coluna da esquerda eu vou falar sobre os métodos de controle químicos, na coluna direita eu vou falar algumas características dos métodos de controle biológicos. Beleza. Mas beleza, aqui, aí você fala do biotrio, fala do biofree, aqui, tá. Do biofree, beleza, tá. Deixa eu ver ali rapidinho o nome para lá, né? Uhum. Tá. Entre material e métodos. Esse aqui são os seus os tratamentos, né? São os tratamentos, né? Isso. Isso. Vocês acham que dá para colocar uma tabela aqui? Substituindo as informações aí em formato de texto, colocar em tabela. Colocar uma tabela? Não ficou ruim, não. Ficou bom. Talvez ou colocar em tabela ou deixar bem claro aqui, ó. É o tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3, né? Ou controle, que é o tradicional. Ficou bom. Não achei. Bom, No gente, trabalho a escrito a gente gente até tem uma tabela. Acho que às vezes até dá para colocar ela também. Que é a mesma coisa. Só porque aí a gente escreveu. Eu acho que fica mais visual, assim. Eu Aham. tenho uma tabela aqui, facilmente uma tabela ou um quadro. Com Porque quatro. nessa tabela, no caso, entraria só esses dois tratamentos, na verdade, da estufa 1 e 2. Porque a estufa 3 é como se fosse uma testemunha, sabe? Não Mas teve isso é um tratamento. importantíssimo, né? Como se fosse seu controle, né? Mas isso é importantíssimo. Então, coloca assim. É muito importante. Muito importante. Essa estufa 3 aí é muito A importante. estufa 3 é tipo o tira-teima, né? A prova. É o controle do seu trabalho, né? É o controle, vamos dizer, é o tradicional. Aí você vai comparar o tradicional. É muito Certo. importante. Então, eu vejo aqui uma tabela, um quadro com 4 linhas e 3 colunas aí, tratamento 1, né, estufa, tanto de inoculante, tanto daquele. Fica mais explicativo também, né? Mais fácil de ilustrar também. Testa para ver. E aí você achar que não, em texto tá, em tópico estava melhor. Beleza, deixa então. Coleta de dados, tabulação. Então, negritão aqui, riscos. E aí já entra os resultados de discussão. Ok? Aqui vocês não têm os dados da estufa 3, igual aqui? Tem, não. A gente tirou da estufa 3 só na última análise. Porque, na verdade, o manejo dela seria o mesmo, né? Entendi. Vocês podem ser perguntados disso. Talvez vocês sejam perguntados disso.
Ó, cuidado, ó, nome científico itálico. Isso é importante. Todos em itálico. Beleza, e aí, tá, segunda análise. Ok, então aqui vocês expliquem esses quadros, né, que vocês estão mostrando. Da mesma forma, utilizem as ferramentas aí do Zoom para focar o olho lá do avaliador aonde você quer que ele enxergue, né? Ok. Está comparando aqui, vou comparar o 1 com 2, quer comparar o 1 com 3. Vamos para o 2 aqui. Vamos para o 2 aqui. Comparar o 1 com o 3. Quero comparar esse nematóide com nome esquisito aí do 1 com 3. Vamos para o resto. Olha como é que fica mais fácil a comparação. Comparar Beleza. 1 com a 3, esse nome estranho aqui, dá 1 com a 3. Ó, fica muito claro, olha a diferença. E assim por diante. Então, aprendam aí a utilizar esse recurso. Não quero comparar o 1 com 2. Quero comparar o segundo aqui. Beleza. Show. Quantidade de nematóides, né, que é a unidade, né? Beleza. O que eu senti falta aqui? Vocês fizeram análise estatística, não? Fez ou não? Fizemos não. Esse vai ser uma pergunta, hein? No decorrer do nosso estudo, Ah, conversando com os professores também, eles falaram que nosso trabalho não tem como rodar a estatística dele. tem? Com certeza tem. E tem. Vocês fizeram média aqui? Não. Esses valores aqui, eles são... Esses valores foram encontrados na análise microbiológica que foi feita. Tá. Então, beleza. Não, estejam preparados para essa pergunta, tá? Porque, assim, a gente pega aqui É porque aqui fica muito claro, né? Mas que a gente está comparando... Esse aqui não são médias, né? São valores absolutos de uma amostra, não é isso? Isso. Lá na Valores estufa 3, realizados no laboratório. foi uma amostra única, pegou da estufa 3 e mandou para o laboratório, é isso? Isso, fez a Isso, amostra em todas as estufas, né? Na estufa 3 houve uma amostra única, que é o que você está perguntando, é isso? Para deter, ó, deixa eu acho que voltar aqui na tabela aqui. Então, no dia 15 de 4 de 2021. Então, na estufa 1, 2 e 3, vocês coletaram uma amostra de cada. isso, Não é isso? Exato. Uma amostra de isso. escola, certa quantidade lá, e enviou para o laboratório. Não é isso? E aí o laboratório pesquisou esses nematóides aqui, Exato. de cada uma É delas, e deu porque, certo. Guilherme, na 1 e na 2, que a gente fez as análises, na primeira e na segunda, são as duas que houve tratamentos, que houve estudos perante elas. A Uhum. terceira estufa é uma estufa que não houve nenhuma espécie de tratamento. Uhum. Que a Era gente para a gente vê comparar claramente, né, falando resumidamente, a quantidade de nematóides, inclusive ovos foram encontrados na análise. Uhum. E
E a gente usou esse método comparativo aí para ver o resultado dos produtos. Sim. Vou te falar que a apresentação do resultado da estufa 3 é o mais importante do seu trabalho, porque é ela que dá mais diferença para os demais. E ela é o padrão. A importância do seu trabalho é que você está sugerindo alguns métodos, né, para fugir do tradicional. Então, é muito importante a apresentação desses dados da estufa 3, que ele é o seu controle, ele é o seu padrão, ele é o seu tradicional, que você está querendo fugir, ou está propondo, enfim. E aqui, uma coisa aqui, ó, aqui tem os ovos. No 2 e nas amostras do 1 e 2 não foi amostrado, não foi, como é que fala? Não existiram, né? Porque os remédios controlaram. Tá, mas foi tentado, né, detecção dos ovos e foi zero o valor. Sim, as análises são os mesmos parâmetros. Tá, tem que colocar aqui na tabela, zero. Tem que colocar aqui, ó. Para deixar claro, né? Tem que deixar claro, você vai chegar aqui, deixa eu ver aqui como é que é, vai vir layout, dividir células em duas linhas. No caso, em linhas. Eita porra, fiz errado aqui alguma coisa. Ah, já sei que eu fiz errado. Vai vir aqui, duas linhas. Vai colocar aqui ovos. E você vai colocar aqui zero. Da mesma forma aqui embaixo. Na estufa 2. Na estufa 2. Vai vir aqui, dividir células, duas linhas, ovos, e vai colocar zero. Beleza? Isso é Beleza. bem importante, porque você não pode. Isso aqui é um dos resultados mais fantásticos que tem no trabalho, né? Você pega aqui o que vocês chamaram de tradicional, que é o controle 192. Os outros teve zero. Zero, isso é muito importante. Aqui no gráfico já está, né? Tá para Sim. aqui os ovos. Então, vocês devem... Ou seja, não teve a atividade microbiana relacionada do solo com os remédios proporcionaram que os ovos não eclodiram, ou seja, morreram. Não está tendo reprodução. Não está tendo reprodução. Falando de uma maneira vulgar aqui, os ovos, né, não reproduziram. Não está tendo reprodução, não está tendo postura por esses fatores. Não está tendo postura, ou seja, né, tá havendo o controle ali. Então, isso aqui é o mais importante. O mais importante, ó, é a comparação dos tratamentos 1, 2 com o 3, que é o seu controle. Se você não tivesse isso aqui, ó, se você tiver... E aqui, olha só, se tivesse só esse com esse, a diferença não seria... Será que seria tão significativa assim? Sim. E aqui estejam preparados, ó, para dizer aqui, ó, para o helicotilenco. Helicotilencos. Deu a mesma quantidade. Deu a mesma quantidade aqui, ó. Aí eles vão te perguntar o seguinte, ó, será que são iguais mesmo? Será que é diferente? Será que a gente pode extrapolar aqui esse resultado para outras situações? Será que esse trabalho ele confirma por A mais B, né, que aqui é igual mesmo, se não é? Isso gera um pouco de dúvida, né? Porque aqui a gente não tem uma análise estatística para comparar. E realmente o delineamento, né, ele foi feito de uma forma que realmente limitou aí a gente fazer essa análise estatística. Talvez se a gente tivesse feito várias coletas e aí feito a média, a gente poderia fazer, né, por exemplo, uma análise de variância com essas médias para ter uma aferição melhor. Então, quer dizer que não conta, não vale? Não é isso, mas a gente tem que saber como discutir quando for perguntado.
né, quando for perguntado. Aqui a diferença, claramente a diferença absoluta. A diferença estatisticamente significativa, né? Significativa estatisticamente, a gente não pode afirmar isso, porque não foi feito um teste estatístico. Então, só ter atenção na hora de discutir isso. Tá, aqui a conclusão. Então, a conclusão também é lida, ela deve responder diretamente ao nosso objetivo, né? Referência eu vi que se colocaram e ocultaram. Sim, a gente ocultou as referências. Beleza, e agradecimentos livre. Gostei bastante, viu? Parabéns. Obrigado. Fazer as correções. Obrigada, Guilherme. Aí é para a gente te encaminhar de novo com as correções, Guilherme? Como é que vai funcionar? Não precisa não, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me enviar sim. Tá, joia. Obrigado. Nada. Deixa eu ver, acho que temos Reinaldo, Amanda, Vitor, Ramon. Ô, Guilherme. Oi. Mas no caso, se a gente fizer as alterações que você sugeriu, o ideal seria te reenviar para você, quando você for enviar para os avaliadores, não? Não, mas eu não vou enviar a apresentação. Só a escrita. Vou enviar só a escrita. Ah, não. Então, mesmo a gente fazendo os ajustes, não precisa te reenviar. Não, só preciso da parte escrita agora. Tá ok, obrigado. Nada. Ô, Guilherme, no dia da Oi. apresentação eu posso convidar minha orientadora para assistir, né? Claro, pode convidar quem você quiser. Ah, então tá bom. Só não... não, pode convidar. Pode convidar a família, a família só não pode... Os amigos, família... Manifestar. Pode manifestar isso. Estava buscando essa palavra. Mas aí, no caso, pelo link, eles têm acesso normal, quem quiser participar? Normal, eles só precisam ter uma conta, né? Do Zoom, criar uma conta no Zoom. Eu acho que precisa, né? Para conseguir entrar. Sim. Beleza. Então, aqui, a primeira coisa, né? Mudar para o padrão wide. O padrão retangular. Design, tamanho do slide, widescreen. E aí ajustar isso aí, porque vai sair mesmo. Tá, deixa eu voltar aqui. 41 slides, aquela mesma coisa. Não, vocês não vão conseguir apresentar isso em 20 minutos. Tenho certeza. Não vão conseguir. Tema seria o título, né? Coloca o título aqui, ó. Coloca aqui nesse primeiro slide. Redistribui ele aqui, você vai ter um slide retangular, né? Wide. Você vai conseguir colocar o título aqui nesse lugar. Talvez diminuir aí o tamanho, né? Mas... E qual que é o tamanho mesmo? Por favor, né? Por favor. O tamanho de quê? Dos slides, parece que estava fora do... Não, colocar o slide retangular, que é igual a gente está vendo, um padrão wide. Vem aqui, ó, design, tamanho de slide, widescreen. E aí ele vai ficar laguinho aí, ó. Tá vendo aí? Vai ficar larguinho. E aí vocês redistribuem os textos, as imagens e tudo mais para essa largura aí. Então, esse slide aqui não é necessário, o título vai aqui na capa. Introdução. Aqui está o objetivo. Ela vem depois da introdução. Ele vem aqui. Muito texto. Tá? Então, substitua o texto por tópicos, por imagens, senão vocês vão ler. Se vocês ficarem lendo isso aqui, pega muito mal. Pega muito mal.
Então, o slide ele é uma coisa para você ir se guiando e guiar também quem está assistindo, né? Quem está examinando. Não coloquem, evitem ao máximo textos assim muito grandes, tá? Não sei aqui no objetivo geral específico que é isso mesmo. Tem que colocar sempre assim justificável. Só como fica melhor. Como é que simplesmente distribuir aí as coisas, ó, fica de uma forma mais agradável aí o texto de vocês, ó. Então, distribuam aqui. Então, tem novamente bastante texto. Então, sempre pensar. Quando eu tenho um texto assim, sempre pensar, será que eu posso substituir isso aqui por um tópicozinho? Ou uma imagem, um esquema? Acidentes e doenças mais comuns. Ó, tem espaço, né? Então, podemos aumentar o gráfico aí. Temos espaço. E aí, mesma coisa. Utilizem os recursos do Zoom. As coisas vão se repetindo, né? Utilizem os recursos do Zoom para posicionar o leitor no que você quer que ele veja naquele momento. Guilherme, só uma dúvida. A nossa revisão bibliográfica é muito grande, são 17 tópicos. É necessário colocar todos ou será que a gente poderia estar colocando só os principais? Não, só os principais, só aquilo que é extremamente essencial para o seu trabalho. Tá bom, obrigada. O seu trabalho aqui deu... Tá, então o que é essencial para o seu trabalho aqui? Falar um pouquinho de cana-de-açúcar, não é nada, e falar sobre esses riscos ocupacionais, igual vocês colocaram aqui. Ó. Agora, falar o que é risco, o que é perigo, não acho necessário. Por exemplo, esse slide aqui, para mim, é desnecessário. Explicar o que é risco, o que é perigo, já chega mandando aqui, ó, esse slide aqui é ótimo, acidentes e doenças mais comuns do setor agrícola. Aqui, novamente, não entendi qual que é a diferença entre esse a data, talvez seja a data, né? Aqui, mesma coisa, fala dos acidentes, principais fatores de risco, por exemplo. Beleza, ok. Aí pensa, essa norma aqui, para quê? Para quê? Na revisão suas aqui, eu focaria na introdução você falou de cana-de-açúcar, eu acho que já está bom. Na revisão, eu focaria exclusivamente nesses acidentes e doenças mais comuns. E aí eu gastaria mais tempo nisso. Né? Isso. Agora, nessas normas, não sei. Não sei. Aí vocês avaliam se isso tem relevância aí. Essa parte de legislação aí, ô Guilherme, essa parte aí desse slide da CLT, é um embasamento legal do nosso trabalho. Acho que vai ter que falar só um pouquinho sobre a CLT e sobre a questão da NR mesmo, porque é um embasamento legal do trabalho, sabe? Entendi. Porque você está falando aqui, né, de medidas de controle também, né? Análise e medidas de controle dos riscos. Beleza. Então, você raciocinou e falou, não, isso é essencial, ok. Agora,
Será que não tem outra forma da gente apresentar ele aqui, não? A não ser transcrevendo essa lei? Transcrevendo aí parte, né? Artigo e tal. Por exemplo, artigo 156 dispõe sobre a competência das delegacias regionais do trabalho. Isso para mim aqui é irrelevante. Eu quero saber o que tem nesse artigo, né? Isso aqui é relevante? Define as responsabilidades. Define as responsabilidades. Eu quero saber se ele define as responsabilidades. Eu quero saber quais são essas responsabilidades. Já joga aí. Criação das NRs, das normas regulamentadoras. Tá, o que tem nessas NRs? O que tem nessas normas regulamentadoras? Ah, tem um nível de ruído. Ah, beleza. Nível máximo de ruído. Né? Tem ruído barra tempo. Nível de ruído barra tempo. Beleza, isso aqui é importante. Então, eu acho que dá para diminuir aqui. Ah, isso aqui também. Ó, isso aqui para mim, não sei. Já me parece assim um pouco fora algo que a gente poderia cortar. Não sei, aí vocês vão ter que vocês são melhores do que eu para avaliar. Mas é aquilo que eu falei, né? Não precisa ter tudo da revisão bibliográfica. Pensa, o que da minha revisão bibliográfica é essencial para o entendimento do meu trabalho durante a apresentação. E aí, mesma coisa. Então, esse é um trabalho que ele tem muito texto. Então, sempre vejam isso. Ah, tem como? Aqui está duplicado, né? Está duplicado. Esse é o formulário. Aqui é o formulário. Não, aqui está feio demais, ó. Copia e cola lá do trabalho. Não uma foto. Dá para copiar e colar de um jeito mais bonito. Aumenta. Está escura a imagem, aumenta a imagem. Traz uma imagem diferente ou tenta tratar aqui a imagem. Ó. Aqui está feia demais essa imagem. Dá para ter uma imagem melhor aqui. Formulário de análise de risco. Essas fotos aqui, vocês deram uma alterada aqui nelas, né? Vocês fizeram assim nelas, não fizeram, não? Tá com cara. Vocês esticaram para o lado, para cima. Parece que ela é assim, ó. Ela estava assim. Então, cuidado, tenta manter a resolução da imagem. Como é que eu faço isso? Vem aqui. Essa aqui é a imagem original. Para não correr risco na hora de aumentar, eu fazer assim ou fazer assim, eu venho aqui em formatar, tamanho, e eu clico aqui, ó, fixar taxa de proporção. E aí eu mantenho a proporção da imagem, e aí eu consigo aumentar sem descaracterizar a imagem. Eu aumento de um jeito que as dimensões fiquem preservadas. Tá, aumento o gráfico, utilizo o espaço.
Aqui, ó, o legenda, aumenta a legenda. Tá vendo aí? Aumentei a legenda, ó. Tá para 20 aqui, vou ver. Ó, como é que fica bem melhor. Como é que aumenta a legenda? Deixa eu aumentar o gráfico primeiro. Como é que aumenta a legenda? Botão direito, fonte, tamanho, 15, ok. Aumentei. E aí, mesma coisa, utilizem os recursos do zoom. Aprendam a usar o zoom, a usar o laser, a usar o rabisco aqui, a usar aí um destaque, cores. Isso vai fazer diferença aí no trabalho de vocês, se vocês souberem utilizar. Aqui é a mesma coisa, né? Então vai se repetindo. Deixa eu desmanchar esse trem. Muito importante. Expliquem os slides, expliquem os gráficos. Eixo X, né? Eixo Y, está sendo avaliado. Essa escala aqui de 0 a 7 é o quê? O que é essa escala de 0 a 7 aqui? O que está no 0 a 7? É o número de acidentes ou o que é? Faltou identificar aí, né? Mostrar o que é, né? Oi? Faltou identificar o que é, né? Mas, sim, faltou. Mas o que é? O que? Por exemplo, aqui, mão de obra. É medida quantitativa, é a quantidade de risco encontrado na função. Aí, por exemplo, onde você está com o mouse, esse amarelo, foi identificado aí 6 acidentes. 6 é o número de acidentes, então. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Acidente não, é riscos, na verdade. Riscos de acidentes. Então, é um grau. É uma escala de risco. É unidade, Tá, então é um grau. A 1 é o risco baixo, 7 é o risco mais alto. Seria isso. E aqui é o número de acidentes. Tá. Aqui está claro. Então, colocar aqui, né, e explicar isso na hora. Um gráfico de pizza bonito. Beleza. Então é importante sempre explicar, né? Sempre explicar. Então, de forma geral, aqui dá para aumentar. Usando esse padrão AIDE, vai dar para vocês aumentarem os gráficos, vai dar para aumentar a legenda. Beleza? Olha só, eu gostei muito mais da parte de resultado de discussão, que não tem texto. É muito mais prazeroso. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é resultado? Isso é o resultado, isso é o apêndice B. A gente colocou, tá lá, ele está aí descrito no trabalho, descrito na parte dos resultados, e a gente criou esse apêndice para facilitar o entendimento.
são os riscos que foram levantados, as causas, os riscos, as causas, a categoria. Resumindo, na verdade, é aquela explicação dos gráficos lá em forma de tabela, planilha, né? Pois é, você acha que precisa? Você acha que precisa? Talvez na apresentação, talvez não, mas no trabalho lá precisa, que facilita o entendimento. Sim, sim. Mas na apresentação você acha que precisa? Tem tantos gráficos aqui que você pode explicar tudo que você, né, deve explicar de forma bem detalhada. Aí essa tabela aqui, para você descrever, explicar ela de cabo a rabo, vai demorar mais de minuto nela. Então pensem bem nessas aqui na tabela, nesses quadros aqui, se eles são necessários. Talvez nenhum desses aqui seja necessário. Porque vocês têm pouco tempo. Vocês têm que focar naquilo que é esse último aí, ele é necessário, que ele é... Esse aqui? Esse é necessário, que ele é o resultado, uma medida de ação. Tá, beleza. Então, esse aqui eu acho que oculta ele. Às vezes, se quiser saber mais detalhes, vocês colocam lá durante a arguição, enfim. Mas eu acho desnecessário ele. Então, é a mesma coisa. Explica o quadro, bonitinho. Tá, conclusão aqui. Beleza, esse local não tem jeito, tem que ser o texto mesmo. E, pessoal, lembrem-se sempre, a conclusão ela deve responder ao objetivo. Então, ela é a resposta ao objetivo e ela é realmente bem direta, bem clara, assim. Não é um momento da gente discutir, é realmente de concluir. Ah, não fez diferença, não fez. Teve diferença estatística, não teve, contribuiu, não contribuiu. Direto, coisa bem rápida, do jeito que está aqui. Agora tem que responder ao objetivo. Então, estou com dúvida se minha conclusão está ok. Lê o seu objetivo. O objetivo foi comparar tal. Agora lê a sua conclusão. Sua conclusão está respondendo ao objetivo? Tá, beleza, tá respondendo. Não está? Altera. Agradecimentos. Livre, né? Livre. Beleza? Alguma dúvida? Então, 40 slides é muita coisa, hein, pessoal? Tentem diminuir isso aí para no máximo 30, assim, sabendo que vocês vão ter que acelerar em alguns momentos. Beleza, Guilherme. Mas dá para tirar, sim, dá para descarregar um bocado aí, sim. Beleza. Valeu. Valeu. Pessoal, então é isso. Quem não mandou ainda o TCC, manda a versão final, porque amanhã eu vou encaminhar para todos os avaliadores. Beleza? Junto, relembrando eles das apresentações. É que a gente